Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão assistir a live aqui agora nesse momento, para aqueles que vão assistir depois no canal do YouTube da Academia Areté. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de Filosofia, Debate e Oratória. Lembrando que, nós temos o nosso site lá, o www.academiaareté.com.br, onde você pode se inscrever nos nossos clubes. E está aberta a inscrição nesse momento para o Clube de Debate e Oratória. Tem várias turmas lá, com diversas idades, e você pode se matricular numa dessas turmas para poder aprender a falar melhor em público, a dominar melhor a arte de falar, de argumentar e saber se colocar e perceber quando alguém, na verdade, está usando um argumento falacioso para cima de você e você poder desmascarar esses charlatães aí que estão na realidade, ok? Eu estou aqui todos os dias varrendo a história da filosofia, falando sobre os principais filósofos, aqueles que eu acho que são importantes para que nós possamos hoje formar uma visão de mundo, ter uma cosmovisão assim organizada, saber por que as coisas chegaram do modo como elas estão aqui. Então é o seguinte, eu ainda estou na filosofia antiga, devo acabar aí nas próximas lives aí. Então nós já fizemos lá os pré-socráticos, fizemos os socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, fizemos alguns socráticos menores ali. E depois viemos para o helenismo e agora nós estamos aí, hoje nós vamos começar o neoplatonismo. Hoje é a primeira parte do neoplatonismo, porque o neoplatonismo nós vamos levar umas 2, 3 aulas aí falando sobre o neoplatonismo. Vai ter uma próxima aula sobre o neoplatonismo de fato, porque não dá para encerrar tudo aqui hoje. E hoje nós vamos fazer uma introdução, ao neoplatonismo. Por que isso? Porque o neoplatonismo vai ser extremamente importante para a filosofia medieval cristã, principalmente. E aqui com o neoplatonismo nós vamos terminar, vamos dizer assim, nas próximas aulas, nós vamos terminar a filosofia antiga, pagã, E aí vamos entrar na filosofia cristã medieval mesmo, que é onde a coisa vai ficar bem mais interessante, como vocês vão poder ver. Pelo menos na minha opinião, as coisas vão ficar mais interessantes, É claro que aqui na filosofia antiga tem coisas interessantes também. Vejam, eu fiz 15 aulas só sobre Platão. Na verdade, 14. A 15ª eu fiz uma revisão geral. Depois eu devo ter feito umas 30 aulas só sobre Aristóteles. Então, assim, aprofundamos bastante coisa aí do Aristóteles. Falamos sobre o epicurismo, foram acho que 2 ou 3 aulas sobre epicurismo, umas 2 ou 3 aulas sobre o estoicismo. Falamos sobre o ceticismo pirrônico em 2 ou 3 aulas aí também, se eu não me engano. Então, assim, as coisas estão aqui. Esse curso que eu estou dando é uma introdução ao que há de essencial. Ou seja, mais lá na frente eu pretendo dar cursos específicos sobre esses filósofos. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se você acha que esse conteúdo que você está recebendo aí gratuito, vale um incentivo, eu vou deixar depois aí a chave Pix, a minha chave Pix. Caso você, na verdade, fale assim, eu vou considerar dar uma doação aí, sei lá, R$2, R$5, R$10, R$1.000, Vamos lá. É claro que assim, se você também não tem condições de fazer alguma doação, não se preocupa não. O curso está aqui gratuito e você pode acessá-lo também, sem problema nenhum. Eu estou fazendo essa iniciativa aqui, é gratuita de fato. Mas se você acha que tem algum valor e você tem condições de deixar alguma contribuição aí, depois eu vou deixar a chave Pix aí para você deixar sua contribuição lá, para ajudar esse projeto a continuar a ir à frente aí, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar então sobre o neoplatonismo. Vou começar a falar sobre o neoplatonismo. Primeiro de tudo, o neoplatonismo ele foi fundado por um sujeito chamado Amônio Sacas. O nome dele é esse mesmo, Amônio Sacas. Ele viveu ali entre os séculos II e III já da era cristã, depois de Cristo, tá bom? Ele inicialmente era um sujeito cristão, mas como ele foi estudar filosofia, e aí essa é minha visão, tá, pessoal? Eu acho que o sujeito, quando estuda pouca filosofia, ele acaba meio que se perdendo. Se ele estuda muita filosofia, ele acaba se encontrando dentro do cristianismo. Isso é uma perspectiva até
do C.S. Lewis, né? Se vocês forem ver, até uma dica aí, se você for ler aquela obra dele lá, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? As cartas do Screwtape, né? Que é um diabo lá extremamente experiente e tal. Ele escreve para um diabo menos experiente, eu acho que é o Wormwood, não é o nome dele. Ele fala exatamente isso. Pouca ciência afasta o sujeito de Deus. Muita ciência o aproxima. Eu acho que aconteceu um pouco isso com Ammônio Saccas, para ser honesto com vocês. Ele estudou filosofia e, ao estudar filosofia, ele se afasta do cristianismo e entra na religião lá pagã, né, em geral. E uma coisa importante sobre Ammônio Saccas, ele não escreveu nada, nada do Ammônio, as coisas do Ammônio Saccas não chegaram até nós, né? Pelo menos assim, ele não escreveu nada de fato, né? Isso é sabido, ele não escreveu nada e nada chegou até nós, do Ammônio Saccas. Bom, então como é que nós conhecemos o neoplatonismo? O neoplatonismo nós conhecemos principalmente por meio de um discípulo direto de Ammônio Saccas chamado Plotino, que nasceu em Licópolis, o nome da cidade dele. Ele nasceu em Licópolis ali no ano de 205 depois de Cristo. E o Plotino, o que acontece ali? Ele vai até Alexandria, onde o Ammônio Saccas ensinava, e lá em Alexandria já era, vamos dizer assim, o principal centro cosmopolita da época, onde os grandes sábios iam, porque lá tinha a Biblioteca de Alexandria e existia lá muito incentivo para o desenvolvimento de filosofia, das ciências, como nós já falamos. Você tinha, além da biblioteca, você tinha o Museu de Alexandria. O museu tinha vários instrumentos. Nós tivemos uma aula só sobre isso lá atrás. Se você for procurar, nós fizemos uma aula só sobre isso. Sobre as ciências no período helenístico. Então você tinha o museu e tinha a biblioteca. O museu ajudava as pessoas a usarem os instrumentos que ali tinham. E a biblioteca você tinha as obras filosóficas e científicas que você podia consultar. Então Alexandria virou uma espécie de, vamos dizer assim, Roma, né? Um lugar onde as pessoas iam para poder pesquisar e até para dar aula também, ou seja, para poder realizar sua atividade, vamos dizer assim, de sustento, entre aspas, profissional, né? O que não era muito bem visto, né, na antiguidade, mas era assim que acontecia. Então o Plotino vai até Alexandria e lá ensinava o Ammônio Saccas. Quando ele vê o Ammônio Saccas dando aula, depois de ter percorrido vários outros pensadores lá em Alexandria, o Plotino chega a falar a seguinte frase, ele fala: encontrei o homem que eu buscava. Né? Depois de ter frequentado várias escolas, ele fala: encontrei o homem que eu buscava, que era Plotino. E aí, Ammônio Saccas. E nesse encontro com Ammônio Saccas, Plotino absorveu muita filosofia do Ammônio e resolveu escrever. Escreveu vários tratados, num número aí de 54 tratados, né? Cada tratado, né, eles são 9, esses tratados, esses 54 tratados, depois eles foram organizados por um discípulo dele chamado Porfírio. Então, o Plotino teve um discípulo chamado Porfírio, que organizou esses seus tratados, formando ali, né, esses 54 tratados, formando, na verdade, 9 grupos de 6 tratados cada um. Então, como são 9 grupos, esses tratados ficaram conhecidos como Enéades. Enea, em grego, é o número 9. Então, esses tratados, esses 9 grupos de tratados, 9 grupos de 6 tratados cada um, formam as Enéades, tá bom? E aí, veja bem, o Plotino, depois de certo tempo, ele vai para Roma, ele sai de Alexandria e vai para Roma e funda sua própria escola filosófica lá em Roma. Tá bom? Esses são os aspectos mais gerais da vida, tanto do Ammônio Saccas e do Plotino e do Porfírio, que organizou a obra do Plotino logo em seguida. Mas e a filosofia propriamente dita? A filosofia do Plotino, ali que aparece nas Enéides. O que ele está dizendo? Por que eu faço questão de falar sobre o Plotino aqui? Sobre o neoplatonismo?
Porque eu repito, já falei logo no início dessa live, o neoplatonismo ele vai ser extremamente importante para o cristianismo. Vejam, existem expressões, como nós vamos mencionar aqui, que estão no credo cristão. Vejam, até hoje, os cristãos na missa, por exemplo, eu vou à missa todo domingo, eu, minha esposa, minha família aqui, né? Nós 5 aqui de casa, minha esposa e nossos 3 filhos, nós vamos numa missa no rito tradicional, né? Agora chamado rito tradicional. Todo domingo nós vamos nessa missa. Lá, por exemplo, nós rezamos, né? Nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano. E no credo niceno-constantinopolitano nós temos expressões que são neoplatônicas. Por exemplo, quando nós falamos lá, lumen de lumine, né? Luz da luz, né? Essa é uma expressão neoplatônica. Quando nós falamos, por exemplo, do Espírito Santo, né? Et Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit. Quando você fala qui ex patre, quer dizer, filioque procedit, que ele procede, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Quando nós falamos que ele procede do Pai e do Filho, essa expressão proceder é uma expressão neoplatônica também. Então vejam que essa é uma filosofia, não é uma filosofia à toa, não. É uma filosofia que influenciou muito o início do cristianismo. E vejam, ela já está dentro da era cristã. E como eu falei, o Amônio ele foi cristão no início da vida dele. Ele é de uma família cristã, tá? Ele bebe nessa fonte. É claro, depois ele vai beber na fonte platônica, ele vai também beber numa fonte de um médio platonismo ali, que vai se desenvolver entre o neo-aristotelismo, que também vai ser importante para ele, e o neo-aristotelismo foi tema da última aula, quando eu falei do Alexandre de Afrodísia, e que o Alexandre de Afrodísia, apesar de ser um aristotelismo, um neo-aristotelismo ali, ele beira um platonismo, uma perspectiva platônica ali. Talvez ele tivesse dado algumas soluções mais interessantes se ele tivesse apelado para o platonismo, mas ele preferiu manter-se no aristotelismo. Bom, mas isso aí são outras questões aí que são discutíveis, mas enfim, o neoplatonismo, repetindo, ele é extremamente importante para a filosofia cristã que vem logo em seguida. Então, mas afinal de contas, o que é o neoplatonismo aqui, a filosofia neoplatônica? Agora vamos entrar na filosofia, que é o que nos interessa. Essa questão da vida, essa fofocaiada aí não existe, não interessa. Isso aí deixa para a revista Caras da época, né? Para a revista Tititi, sei lá, essas coisas aí. O que nos interessa é a filosofia. Bom, o neoplatonismo ele vai falar do uno como princípio primeiro de todas as coisas. Bom, o princípio primeiro lá na filosofia aristotélica é o princípio de não contradição, que é o princípio do ser. Aqui no neoplatonismo, o uno ele está acima do ser, como nós vamos ver, tá bom? Os entes, na verdade, segundo o neoplatonismo, eles são entes enquanto tais. Por exemplo, sei lá, aqui eu tenho uma caneta. Essa caneta é um ente. Ela é um ente enquanto tal em função da sua unidade. Ou seja, essa caneta ela é única. Ela é única, né? Ela é única enquanto ela. Por exemplo, eu tenho outra caneta aqui que também é única enquanto caneta. Então vejam, o neoplatonismo do Plotino aí, ele está dizendo o seguinte, olha, no fundo, todas as coisas elas têm uma unidade enquanto tal. Cada coisa ela é única enquanto ela mesma. Só que existe o que, segundo o neoplatonismo? Uma diversidade de unidade. Uma diversidade de níveis de unidade, na verdade. Eles dizem assim. Bom, mas toda essa diversidade de níveis de unidade remetem a uma unidade absoluta, a esse uno, tá? Esse uno absoluto. E para os neoplatônicos, esse uno ele está acima do ser, tá? E aí vejam, aqui entra uma coisa interessante sobre os neoplatônicos. Por que o uno está acima do ser? E aí a gente entende uma coisa aqui que é interessante sobre o neoplatonismo. O uno, ele, vamos dizer assim, ele já estava anunciado lá em Platão, nas doutrinas não escritas de Platão, tá? Mas isso não foi plenamente desenvolvido ainda ali
pelo Platão, até porque, repito, isso aí está nas doutrinas não escritas. Tá? Não está plenamente na obra de Platão. Por isso que na antiguidade ali clássica não deu tanta atenção para essa questão do uno em Platão. Mas o que significa o uno estar acima do ser? Significa que o uno ele tem uma infinitude, o ser não. E aí nós entramos na possibilidade de se falar do uno. Presta atenção aqui agora, que isso aqui é interessante. Você deve ter visto hoje em dia algumas pessoas falando o seguinte, assim, falando assim, eu não sigo nenhuma religião porque as religiões elas pegam e colocam Deus dentro de uma definição limitada. E Deus, por ser infinito, ele não está limitado a essas definições que as religiões dão. Existem pessoas que falam isso. Bom, eu acho que é uma tremenda de uma besteira, tá? Mas assim, sob certo aspecto, elas têm razão. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, de fato elas não estão erradas. Em que aspecto? Elas não estão erradas no aspecto de dizer que Deus ele é muito mais do que aquilo que a nossa linguagem é capaz de falar sobre ele. Isso está certo. Só que isso não é invenção dessas pessoas. Provavelmente essas pessoas ouviram alguém falar isso e viram, de fato, isso tem um sentido aí, isso faz sentido. Só que isso não é uma novidade da cabeça da pessoa, nem novidade dela ter ouvido de alguém falar. Isso já está em Plotino especificamente. Porque Plotino vai dizer que nós não conseguimos falar o que o uno é. Nós podemos falar o que ele não é. Nós podemos falar de modo negativo do uno. Vamos entender por quê. Vejam, a nossa linguagem, pelo menos você pode entender o que ele está dizendo, tá? A nossa linguagem, ela é, vamos dizer assim, limitada, porque a nossa linguagem, ela é. Primeiro de tudo, a nossa linguagem, ela é. Olha, tudo que eu estou falando aqui é algo. É algo, né? Ela está sendo nesse momento. Ela é. Nossa linguagem é. Então, se a nossa linguagem é, a nossa linguagem, ela expressa o que o ser é. Por isso que ela é. Só que o ser, ele é limitado. Por exemplo, quando eu falo assim, isto é uma caneta, isso que está na minha mão, eu falo, isto é uma caneta. Ora, a minha linguagem expressa isso que é uma caneta, e essa caneta, ela é limitada. Ela não é infinita. Vejam, o uno para Plotino, ele é infinito. Ora, você expressar algo que é infinito, a sua linguagem não consegue, porque a nossa linguagem não consegue, porque ela só consegue expressar aquilo que é limitado dentro do ser. O ser, então, para Plotino, ele é limitado. Ele é limitado e ele é limitante. O que significa isso? Significa que o ser, por ser limitado, e a nossa linguagem, por ela expressar o ser, a nossa linguagem ela é limitada também. Como o uno ele é infinito, nós não conseguimos falar o que ele é. Por isso que Plotino vai falar que do uno nós só podemos falar de modo negativo e por analogia. Já vou explicar isso daqui. O que significa isso? Nós falarmos do uno de modo limitado. E aí aqui o Daniel faz uma pergunta. Sobre esse tipo de linguagem do uno, acreditava ser do Maimônides. Né? De fato, depois, mais lá na frente, se tudo correr bem aqui, Daniel, nós até vamos falar do Maimônides, tá bom? Mas, em princípio, ele não estava nos meus planos não, tá bom? Não estava nos meus planos não, porque aí a gente vai entrar mais ali na filosofia medieval. Mas a gente pode até falar isso. Mas essa questão do uno, ela está no neoplatonismo aqui inicial, do Plotino, como eu estou falando aí. E aí, veja bem, então, se a minha linguagem ela é e ela expressa o ser, e o ser das coisas é limitado, e a minha linguagem é limitada por isso, porque ela expressa o ser, o uno, por ser infinito, a minha linguagem não o atinge. Então, o Plotino vai falar, olha, do uno eu só posso falar de modo negativo. O que seria esse de modo negativo? Eu posso simplesmente falar o que ele não é, eu não consigo falar o que ele é. É como se fosse o seguinte, se eu tivesse que falar do uno, falar assim, olha, o uno ele é bom. Né? Vamos supor aqui por analogia, como se eu estivesse falando de Deus.
Uma vez eu estava dando essa aula sobre o neoplatonismo, aí uma aluna minha virou e falou assim, a Uno então é Deus, Rodolfo? Eu virei e falei assim para ela, ele é. Aí brinquei assim, ó, mas não é. Fiz uma cara assim, ó, mas não é. Por que eu posso falar que ele é, mas não é? É para ela simplesmente entender, ó, é aquilo que há de mais elevado e supremo. Até porque a única expressão que o Plotino vai dizer que se aplica ao Uno, de fato, que pode ser a mais adequada para falar do Uno, é falar que o Uno ele é além de tudo. Você falar que o Uno ele é além de tudo, ele é além de tudo, é a única expressão mais adequada, tá? Então, por que eu falei assim que o Uno é Deus, mas não é? Eu falei que ele é Deus só para ela entender, ó, porque na nossa mentalidade cotidiana, Deus é o que há de mais elevado, tá? E o Uno, ele é isso que há de mais elevado. No fundo, ele é o além de tudo, tá? Se você pegar tudo, o Uno ele é além disso, tá? Então vejam, por que nós falamos de modo negativo? É como se fosse o seguinte, bom, aquilo que está no mais alto, no mais elevado, é a bondade total, a bondade suprema, é o bem. Aí o Plotino vai falar o seguinte, não é o bem, não é o bem. Se não é o bem, então você está querendo dizer que é o mal, Rodolfo? Não, falar que não é o bem nesse caso aqui, não é dizer que o Uno é o mal. É simplesmente falar que ele é muito mais, ele é além do bem. Ele é muito mais do que isso. Ou seja, ele não é bem, ele é muito mais do que isso. O Uno não é bom, ele é muito mais do que bom. O Uno é justo. Não, ele não é justo. Então você está querendo dizer que ele é injusto? Não, ele é muito mais do que justo. O Uno, ele é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Então ele é falso? Não, também não. Ele é muito mais do que verdadeiro. O Uno é o ser? Não, não é o ser, porque o ser está abaixo do Uno. Então o Uno é o não ser? Também não. Ele é o supra-ser, vamos dizer assim. Ele é o meta-ser, ele é o acima do ser. Entendem? Então assim, eu posso falar de modo negativo. Eu posso falar o que ele não é. Ele não é bom, ele não é justo, ele não é verdadeiro, ele não é ser. Ele é acima de tudo isso. Então o modo de falar do Uno é um modo negativo. Eu costumo dar um exemplo para os alunos entenderem isso. É como se fosse, sei lá, imagina, os mandamentos da lei de Deus. Existem mandamentos positivos e existem mandamentos negativos. O que seriam os mandamentos positivos? São mandamentos que dizem diretamente para você fazer algo. E os negativos, eles vêm com um não. Um não ali, por exemplo, sei lá, 5º mandamento, né? Não matar. Não matar, ele vem na forma negativa, é não matar. Agora, o 1º mandamento, ele vem na forma negativa? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não, ele não vem na forma negativa. Ele vem na forma afirmativa, positiva ali, ó. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E engraçado, aqui cabe uma reflexão, desculpa. Aqui cabe uma reflexão, até não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas sobre essa questão dos mandamentos, né? É muito interessante se você pega um mandamento afirmativo, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você transforma esse mandamento na forma negativa, ele não é a mesma coisa. O que seria o primeiro mandamento na forma negativa? Porque o mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele te diz para amar a Deus sobre todas as coisas. O que seria a forma negativa dele? Não amar as criaturas acima de Deus. Mas isso é a mesma coisa que amar a Deus sobre todas as coisas? Não é. Quando você diz assim, não amar as criaturas acima de Deus, né? Não é a mesma coisa que dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Repito, por quê? Porque você pode não amar as criaturas acima de Deus, mas ser indiferente em relação a Deus. Entendem? Então o mandamento na forma afirmativa, positiva ali, amar a Deus sobre todas as coisas, te diz diretamente aquilo que você tem que fazer, que é amar a Deus, não é ser indiferente em relação a Ele. É claro, pessoal, que é aquela coisa, né? Um dia um amigo meu, ele
ele colocou uma questão que foi muito interessante, dando uma palestra. Ele falando assim para as pessoas: vocês acreditam em Deus? Quem acredita em Deus, levanta a mão aí. Aí todo mundo levantou a mão ali, né, naquela palestra. Aí a pergunta que ele fazia logo em seguida era a seguinte: mas você vive como se Deus de fato existisse? Como se Deus tivesse dado determinadas ordens, determinados mandamentos? Você pode até acreditar em Deus, mas você vive como se ele existisse de fato e como se ele fosse um legislador também, criasse as leis da realidade, e você acata essas leis que ele te coloca? Nem todo mundo levantou a mão ali. Entendem? Então, quer dizer, muitas pessoas até dizem acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Como se ele não tivesse criado as leis da estrutura da realidade como um todo. Bom, mas isso aqui é só um parênteses do que eu estava falando aqui, voltando ao Plotino aqui, que é o que nos interessa. Bom, então o uno nós falamos de modo negativo e por analogia. Então o que seria esse modo negativo? É você falar o que ele não é. Então olha só, pelo fato do uno ser infinito, nós não podemos aplicar essas categorias do dizer, do ser, ou seja, da nossa linguagem, que a nossa linguagem é. Por quê? Porque essas categorias elas são finitas. Seria você limitar o que o uno é. Então, daí você já entende logo que o uno está acima do que o ser é, porque o próprio ser é limitante. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, essa caneta ela é. Isso é uma caneta, ela é limitada. Então, o ser seria limitado. É claro, pessoal, que olha só, aqui nós temos um problema que Plotino talvez não tenha visto, que vai ser, vamos dizer assim, vai ser mais bem explicitado mais lá na frente por São Tomás de Aquino, quando ele fala do ipsum esse subsistens. O que é esse ipsum esse subsistens? É o próprio ser subsistente. O próprio ser subsistente ele tem essa característica da infinitude que o Plotino atribui ao uno. Esse próprio ser ele é único também, ele é uno também. Então, lá na frente, a filosofia cristã medieval, ela vai dar uma solução para esse problema do Plotino aí. Ela não vai ficar sem dar uma resposta para isso, tá? Mas vamos supor que nós não sabemos aqui ainda a solução, vamos ver a solução mais lá na frente dessas questões. Então vejam, como eu falei já, a única expressão que é mais adequada para o uno é essa, dele ser além de tudo. Tá? Esse além de tudo. Então você tem tudo, o uno é além de tudo. Por isso que ele é infinito nesse sentido. Bom, então nós temos um modo negativo de falar do uno, mas existe um modo positivo de se falar do uno? Falar o que ele é? Sim, mas você não diz diretamente o que o uno é. Você fala sobre o uno por analogia, de modo analógico. Né? Ou seja, você conta algo aqui para falar para a pessoa meio que pegar por analogia o que o uno é. O que é uma analogia, né? A analogia, como diz o professor Olavo de Carvalho, a analogia é o quê? É uma síntese entre semelhanças e diferenças. E aí depois você pega lá o livro dele, A Dialética Simbólica. Lá na Dialética Simbólica dele, ele explica detalhadamente essa questão da analogia, do analogo, né? Logos, né? Aná é por cima, né? Aná significa por cima. E logos é razão. Então a analogia é uma razão que liga as duas coisas que estão sendo o analogado e o analogando, né? A analogia ela liga essas duas coisas por cima, ou seja, existe uma razão que une as coisas por cima. Então o uno, do uno, eu posso falar de modo afirmativo só por analogia. Ou seja, eu conto algo aqui e você entende o que o uno é, meio que ligando o uno a essa historinha que eu contei aqui inicialmente. Bom, para falar do uno, então, por analogia, nós falamos que o uno ele é bem. Mas veja, ele não é bem como nós falamos, não é bom. Ele não é bom, ele não é o bem. Porque o bem seria algo particular. O uno ele seria, de modo mais apropriado, ele seria um super bem. Tá?
Por quê? Porque ele não é um bem particular. Por exemplo, essa caneta aqui, ela é um bem, ela é boa, ela é um bem, mas ela é um bem particular, tá? O uno, ele não pode ser comparado com um bem particular. Eu posso entender, pô, essa caneta é boa, ela me serve, ela me é útil também, mas é claro que as coisas boas não são medidas pela sua utilidade apenas, tá? E o uno, nesse caso aqui, ele tem essa característica de ser um super bem, tá? O uno também, ele é o ser? Não, ele é um super ser, como eu falei. Ele é o pensamento? Não, ele é um super pensamento. Ele é vida? Não, ele é super vida. Ele é tudo isso. Então, por exemplo, aqui eu sei o que é vida, eu sei o que é pensamento, eu sei o que é ser. Então vejam, por analogia, eu falo o seguinte, o uno não são essas coisas. Ele é super essas coisas, ele é além dessas coisas, muito além, né? E a pergunta que Plotino faz aqui então, e aí nós já vamos começar a encaminhar para o final da nossa live, tá? Para nós entendermos aqui como é que se dão as coisas, né? A partir do uno, a questão é, e essa questão o Plotino se coloca, coisa que os gregos anteriores a ele não se colocaram. Que questão é essa? Por que o absoluto? Por que né? Por que existe o absoluto? E por que ele é o que ele é? Por que existe o uno? E por que ele é aquilo que ele é? Bom, a resposta que Plotino vai dar vai ser o seguinte: o uno, ele se autocoloca, ele se autoproduz, ele, vamos dizer assim, ele é autocriação. Ele não surgiu do nada. E aí você entende que ele é eterno. E ele é eterno porque ele desde sempre ele está se fazendo. Se é que eu posso falar isso, né? Vocês entendam, quando eu falo que ele se faz, não é exatamente isso, porque a nossa linguagem não é capaz de abarcar o que ele é. Então, eu posso dizer que o uno, ele se autocoloca, ele se autoproduz. E veja, por que ele é o que ele é, né? Porque ele é. E por que ele é o que ele é? Porque ele é liberdade criadora. Ele é absolutamente livre para se fazer, tá? E, no fundo, nós chegamos à conclusão, né, o Plotino diz isso, que o uno, ele é causa sui. O que significa essa expressão causa sui em latim? Significa que ele é causa de si mesmo. Ele não é causado por nada. Então ele é autogeração desde a eternidade. E aí, nesse momento, por ele ser essa autocriação, essa autoprodução, nós temos aí as processões que essa expressão usada pelo Plotino, né? Que, como eu falei para vocês, essa expressão ela vai ser usada mais à frente pelo cristianismo. Ela vai aparecer lá no credo niceno-constantinopolitano. Essa expressão vai aparecer lá, quando fala que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Mas o que é uma processão? A pergunta que nós devemos fazer aqui, antes de fazer a pergunta o que é uma processão, nós devemos fazer a seguinte pergunta: como as coisas que estão aqui ao nosso redor chegaram a esse ponto, se elas vieram do uno, né? Se o uno é essa criação absoluta de si mesmo a todo momento, porque só ele é essa criação absoluta desde sempre. Mas nós estamos aqui. Por exemplo, tem um celular na minha frente fazendo essa live, tem um computador aqui, tem a caneta que eu mostrei para vocês aqui. Como é que as coisas chegaram a ser o que elas são aqui nesse momento? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Bom, essa saída do uno de si para gerar as coisas que estão aqui, vamos chamar aqui de geração nesse primeiro momento, essa saída nós podemos entender de modo imagético, por imagem. Repito,
como nós não podemos falar o que o Uno é, o que o Plotino faz? Ele cria várias imagens para que nós possamos entender como é que é esse movimento de saída do Uno, tá bom? E esse movimento de saída do Uno, ele dá um nome, ele chama de processão. Estão entendendo agora? Repito, esse movimento de saída do Uno, gerando todas as outras coisas, ele chama de processão. E vejam, nós vamos ver daqui a pouco que o nome correto não é nem emanação do Uno. O melhor nome é processão mesmo. Ou seja, procede. É um movimento de saída, não é uma emanação como se fosse uma... Porque emanação, como nós vamos ver, parte do pressuposto de que aquilo que emana, ao mesmo tempo, aquilo que sai, quando sai, aquele que gera perde um pouco para doar para o outro. Aqui não, na processão não acontece isso, como nós já vamos ver. Segura a onda aí só um minutinho que a gente vai falar sobre isso. Então, eu estava falando que do Uno nós só podemos entender, falar dele de modo afirmativo, positivo, por analogia. E é por isso que surgem as imagens que o Plotino fala do Uno. Por exemplo, a imagem mais famosa que o Plotino usa é a imagem da luz. É a luz. Bom, é como se fosse o seguinte, olha, o Uno ele é uma luz que irradia, que brilha, e essa luz ela vai gerando o quê? Outras luzes. Então vejam, é uma luz que vai formando círculos ao redor dela, mas essa luz ela não perde qualidade ao gerar as outras coisas. Ela mesma não perde, mas aquilo que é gerado já é menor do que ela. Repito, ela não perde potência, vamos dizer assim, quando ela gera. E essa outra luz é luz também. Isso que ela gerou também é luz. Por isso que o Plotino vai falar que esses círculos que essa luz gera, que é o Uno, né? Ele vai falar que ela é luz da luz. Ora, no Credo Niceno-Constantinopolitano, lá que nós rezamos nas missas aos domingos, o cristão ele fala isso, ele fala assim, ó, lumen de lumine, né? Luz da luz. Essa expressão é neoplatônica quando fala de Jesus Cristo, né? Quando fala da pessoa de Jesus Cristo. Lumen de lumine, deum vero de deu vero. Então, assim, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Esse luz da luz, quando nós falamos dessa luz da luz, para Plotino, é porque essa luz, ela gera outra luz. E ela não perde nada ao gerar essa luz. E aí nós temos outras imagens que o Plotino vai usar. Ele vai falar do fogo, né, que emana calor, né? Só que vejam, o fogo ao emanar, olha a expressão que eu estou usando, ao emanar calor, ele perde algo. O Uno, quando ele gera, né, a primeira processão, que nós vamos ver na próxima aula, que é a inteligência espírito, né? Depois nós vamos ver na próxima aula, tanto a inteligência espírito quanto a alma. O Uno, quando ele gera, ele não perde. O fogo, ele perde. Por isso que é uma analogia. Por isso que nós não podemos falar diretamente do Uno, né? Nós podemos criar essas imagens analógicas. Então vejam, outras imagens são o fogo que emana calor, né? Então vejam, o fogo, quando ele está brilhando, por mais escuridão que esteja ao redor dele, o fogo ele vai iluminar, tá? Outras imagens também, quando eles falam de uma substância que libera um odor, uma substância odorífera, né? Que emana um odor. Ora, essa substância, ela emana um perfume, ou seja, ela libera um perfume, ela libera um odor que vai gerar o perfume, vai emanar o perfume. Só que quando ela libera, ela perde. Lembrando, o Uno ele não perde nada quando algo procede dele, quando a inteligência espírito, né, esse espírito inteligência sai dele. Ele não perde nada. Outras imagens que o Plotino vai usar, o Plotino também vai usar a imagem daquela fonte de água eterna
que geram os rios, né? Então, você tem lá essa fonte inesgotável de água que vai gerar os rios. O Uno, ele é esse tipo de coisa. Ele é essa fonte que gera sem perder, né? Sem perder a qualidade da geração. Tá bom? Bom, e aí, eu repito, colocando agora de modo técnico, aquilo que é gerado é inferior àquilo que gerou. Então o Uno, ele é o supremo, é o suprassumo daquilo que é. Como eu falei, na verdade, assim, ele é além de tudo. Quando ele gera as coisas, vamos lá, ele, ao gerar as coisas, ele continua maior do que as próprias coisas e não perde nada ao gerar as coisas. Tá bom? Diferentemente do fogo, como eu falei. O fogo, quando ele gera o calor, ele perde algo ali. O Uno não. Tá bom? E aí, veja bem, como eu falei, aquilo que é gerado é inferior àquilo que gerou. Nesse caso aqui para Plotino. E veja bem, o que gerou para Plotino, no caso Uno, ele não se empobrece, ele não fica mais pobre ao gerar aquilo que ele originou, tá bom? E aí nós temos algumas características dessa atividade do Uno. São duas características básicas aqui da atividade do Uno. Presta atenção aqui, isso vai ficar mais claro ainda na próxima aula, onde eu vou falar da inteligência espírito, desse nous, né, que é gerado pelo Uno, e vou falar da alma também. Bom, mas o Uno, ele tem duas atividades aqui. A primeira atividade é essa que eu falei lá antes, que é o autocolocar-se, é esse autoproduzir-se, é ele ser causa de si mesmo. Então o Uno, desde a eternidade, ele está se gerando, ele está se causando ali desde sempre. É uma atividade interna do Uno. Prestem atenção. O Uno, ele tem essa atividade interna dele, tá? Que é essa autocriação constante, que não para. E essa autocriação, ela, prestem atenção agora no que eu vou falar, ela é totalmente livre. Ele não é obrigado, não há uma necessidade dele se autogerar. Ele faz isso porque ele quer, desde sempre. Ele se autogera. Ele se autocria, ele se autoproduz desde sempre. Então, essa atividade é livre. Agora, presta atenção. Se essa atividade é livre, a segunda atividade do Uno não é livre. Ela é necessária, ela tem que ser. Mas é uma necessidade, vamos dizer assim, como as pessoas falam, uma obrigação, como se ele fosse um escravo dessa necessidade, não. Ela é uma necessidade desejada. Que necessidade é essa? O que acontece então? Então vejam bem, a primeira atividade do Uno, ela é livre. Mas essa atividade que é livre, ela acarreta uma segunda atividade do Uno, que é necessária. É como se fosse o seguinte, vou dar um exemplo aqui por analogia para vocês entenderem. Imaginem que eu tenho aqui uma lanterna, e de fato eu tenho uma coisinha aqui que ilumina. Estão vendo isso aqui, ó? Por exemplo, isso aqui que eu estou usando aqui, ó, acende e apaga, não é verdade? É uma luzinha que acende e apaga. Bom, eu posso falar para vocês, eu sou livre para acender. Eu posso acender ou não é verdade? Mas no momento que eu acendo, eu não sou livre para iluminar. Ou seja, uma vez, né, eu tenho uma lanterna aqui, então eu posso raciocinar o seguinte, olha, eu sou livre para acender. Mas uma vez que eu acendo, necessariamente aquilo dali vai iluminar. Então essa segunda atividade do Uno, que é de iluminar, de gerar o espírito consciente, o espírito inteligência, essa atividade ela não é livre, ela é necessária. Mas, eu repito, é uma necessidade que torna o Uno, vamos dizer assim, escravo. Porque quando a gente fala em necessidade é como se fosse obrigação, e de fato é. Mas assim, é uma necessidade ruim, vamos dizer assim, negativa no sentido de ser ruim? Não, é uma necessidade desejada. Ou seja, o Uno, ele é livre internamente para se autogerar,
mas no momento que ele se autogera, ele também gera a primeira processão, que é a saída dele, tá? E essa saída dele nós podemos até entender do seguinte modo, que até lá na frente, lá para o idealismo absoluto alemão, essa imagem vai ser retomada. Vejam que lá não tem nada de novidade. Que atividade é essa, para vocês entenderem? Imagina o seguinte, imagina que eu vá me olhar num espelho, tá? Tem aqui um espelho na minha frente. Ora, quando eu me olho no espelho, esse que eu estou olhando no espelho sou eu, mas não sou eu. Ou seja, sou eu por quê? Porque sou eu que originei isso, mas não sou eu porque já perdeu informação daquilo que eu sou plenamente aqui. É como se fosse o seguinte, vou pensar em quem eu sou, quem o Rodolfo é, né? Vou pensar quem eu sou. No momento que eu penso quem eu sou, aquilo que eu estou pensando já é um objeto do meu conhecimento. Enquanto objeto do meu conhecimento, eu falo, bom, isso que eu estou analisando quem sou eu, já não sou eu plenamente. Porque aquilo ali perdeu muita informação de quem eu sou completamente aqui, quem eu sou de fato, né? Não é quem eu sou, que estou batendo no meu peito, quem eu sou de fato, tá? Então vejam, nesse caso aqui, o Uno, quando ele vai, vamos dizer assim, quando ele se gera, ele tenta se conhecer, e ao tentar se conhecer, veja, isso tudo aqui é analogia, tá, pessoal? Ao tentar se conhecer, ele gera uma outra coisa que é ele, mas não é ele mais plenamente. Então vejam, esse processo é um processo de saída do Uno. É esse processo que ele, por ser essa atividade interna, como eu falei, ele é livre para brilhar, mas ele não é livre mais para iluminar. Então essa saída de si, né, do Uno, que se chama processão, ou seja, essa primeira hipóstase, né, que nós vamos ver, essa primeira substância, ela sai do Uno, então ela tem algo do Uno, mas já não é mais Uno plenamente. Ela tem a mesma essência do Uno porque saiu dele, mas não é Uno plenamente porque já perdeu um pouco de informação ali nesse caso, tá? Então vejam, o Uno ele tem essas duas atividades, o autocriar-se, esse autoproduzir-se, mas ele tem também essa atividade que é a processão dessas coisas que procedem do Uno, tá bom? E como eu falei, é uma necessidade desejada. E vejam, isso não é uma emanação. Não é uma emanação porque na emanação você tem perda e no Uno não tem perda. O Uno ele continua, vamos dizer assim, absolutamente perfeito. Por isso que é uma processão. O Uno, ele, né, essa primeira processão, ela sai do Uno, ela procede do Uno, mas o Uno não perde. Mas essa processão, essa coisa que é gerada, essa inteligência espírito, como nós vamos ver na aula de amanhã, ela é gerada, ela é inferior ao Uno, mas ela, ao ser gerada, não empobrece o Uno. Tá bom? E essa processão, então, não é uma necessidade, vamos dizer, essa processão, essa inteligência espírito, né, esse nous, né, que procede do Uno, ela não é uma necessidade nesse sentido corriqueiro. Ela é fruto, presta atenção, da total e absoluta liberdade dessa atividade de autocriar-se que está no Uno. Ou seja, o Uno ele é livre para autocriar-se. E essa necessidade de gerar essa primeira processão é uma necessidade que é desejada. Ou seja, não é limitante ao Uno. Não é uma coisa assim, então ele está preso. Não, não é uma prisão. É uma necessidade querida pelo Uno. Tá bom? E vejam, é dentro desse espírito, é nessa fonte aí que os padres da igreja, lá no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla, é nessa fonte neoplatônica que eles vão beber para poder falar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho,
tá? E do Filho. Não procede apenas do Pai, como vão dizer os cristãos ortodoxos. Aliás, eles separaram da Igreja Católica Apostólica Romana, né, por conta dessa questão do filioque, porque eles acham que o Espírito Santo ele procede apenas do Pai, enquanto os cristãos católicos apostólicos romanos vão dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, né? E detalhe, o Pai e o Filho não perdem nada ao gerar o Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito Santo, ele é o amor que o Pai tem pelo Filho e o Filho tem pelo Pai, e esse amor é tão absolutamente perfeito, mas tão absolutamente perfeito, que é uma outra pessoa, tá? E aí a dinâmica da Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade, ela é dinâmica, ela não é estática. É uma unidade, ou seja, é um uno, como nós vamos ver mais lá na frente, né? É uno, mas é uma unidade dinâmica do amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai, gerando esse amor absolutamente perfeito, que é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa quer falar, o que é o amor? O amor é uma pessoa. É isso que é o mais interessante no cristianismo. O amor é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo, né? Por que eu posso falar que eu amo a Deus? Né? Porque Deus me dá uma virtude teologal, que é a caridade, no caso, o amor, né? A caridade, o ágape, né? Em grego. Deus me dá esse amor para que eu possa amá-lo da maneira mais adequada possível. Porque se dependesse de mim, como eu sou um ser humano, eu sou um nada, né? Sou um nada, o cocô do cavalo do bandido que nem entrou em cena, vamos dizer assim. Então, se eu sou um nada, Deus infunde esse amor no cristão, essa caridade, para que eu possa amá-lo da maneira mais adequada possível, tá? Ou seja, é o Espírito Santo que vem habitar dentro do meu ser no momento do batismo, para que eu possa amar a Deus, porque se o Espírito Santo não habita no meu coração, não habita em mim, no meu ser, eu não tenho condições nenhuma, zero, de amar a Deus como ele merece. Na verdade, como ele, né, da maneira mais apropriada que um ser humano tem condições de amar a Deus. Tá bom? Bom, então é isso daí, pessoal. A live de hoje, a aula de hoje, eu falei então sobre o início do neoplatonismo ali com Ammônio Saccas, que não deixou nada escrito. E aí, só mencionando uma coisa final, o Plotino, ele existe uma confusão ali entre o que é do Plotino e o que é do Ammônio Saccas, de fato, tá? E o curioso é que o neoplatonismo ele tem uma característica muito semelhante lá do platonismo, porque do mesmo modo que Sócrates, que foi mestre de Platão, Sócrates não escreveu nada, Platão é que difunde a filosofia socrática, principalmente Platão, aqui acontece algo muito semelhante. O Plotino é quem escreve aquilo que o Ammônio ensinou na escola filosófica dele de Alexandria, e depois o Plotino, como eu falei, vai para Roma e funda a sua própria escola filosófica. Chegamos ao final da live, então só lembrando aí, pessoal, se você quiser ajudar esse projeto a continuar, se tiver condições, se não tiver também, vem assistir a live aí, ela é totalmente de graça. Mas se você quiser dar uma ajuda para que esse projeto vá à frente, eu vou deixar minha chave Pix aí nos comentários da live. A live vai ficar gravada no meu perfil do Instagram, depois ela vai para o YouTube. Aliás, eu estou com algumas lives atrasadas lá no YouTube. Essa live vai lá para o YouTube, então você pode, se você quiser, considera, se tiver condições também, tá, pessoal? Se não tiver também, você é muito bem-vindo aqui à live também. Então vamos lá, se você quiser, se você puder considerar uma doação, qualquer quantia vai ser bem-vinda. Eu vou deixar minha chave Pix, ela já está nas últimas lives lá, é meu e-mail, né? rodolfosouzabraga2@gmail.com. rodolfosouzabraga2, número 2, @gmail.com. Vai estar escrito aí no meu perfil, tá? No final dessa live. Se você quiser considerar fazer uma doação,
a minha chave Pix vai estar aí para esse projeto continuar. Se você não quiser doar nada, seja bem-vindo também. A live está aí, vou continuar fazendo a live da história da filosofia, disso que é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. E eu garanto para vocês, se você assistir essas lives aqui desde lá do início da história da filosofia, você vai ter condições de ir para a faculdade e te garanto, você vai saber mais do que até seus professores. Tá? Vai ter muito mais condições de entrar na faculdade e vai saber mesmo mais do que os seus professores. Eu te garanto isso. Tá bom? Seus professores lá da faculdade, naturalmente. Tá? Chegamos ao final então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aí. Thiago Klein chegou ao final aí, grande amigo, grande ex-aluno meu aí. Tá? Muito obrigado pela presença. É isso, pessoal. Chegamos ao final e, como eu gosto de terminar, oferecer essa live ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Um abraço.